A gente acabou de ter agora o aumento do salário mínimo, né? O Lula, por razões óbvias, acabou sendo limitado a manter aqueles 1.302, ainda com a esperança de, até maio, chegarmos aos 1.320, né? Em si, confirmando essa possibilidade, de acordo com o que está caminhando, a gente vem acompanhando, uma preocupação muito grande que nós temos tido, Pompeu, e eu acho que você já observou isso, é que as pessoas que ganham um pouco acima do salário mínimo estão extremamente prejudicadas. Porque a cada ano que passa, o achatamento do poder de compra dessas pessoas e a desvalorização desse salário, um pouco, muitas das vezes, 20, 30 reais acima do mínimo, primeiro, tira delas uma compensação. Porque o salário mínimo é certo que aumenta todos os dias, né, baseado aí na inflação e agora com a ideia do Lula, baseado aí possivelmente no PIB dos 2 anos anteriores. Mas aquele que recebe acima do mínimo, não importa quanto, ele vem sendo sempre prejudicado porque ele não tem tido a mesma atenção que o assalariado tem quando se refere a aumento do salário mínimo. Então, essa é uma demanda muito grande aqui que eu peço também que você possa, inclusive com o seu olhar sensível, vermos uma possibilidade de resolver isso. Porque o que acontece é que, ano após ano, quem se aposentou com poder de compra de 2, de 3, de 4 salários mínimos, está hoje com poder de compra de 1,5 salário, de 2. Então, isso é uma tendência. Daqui a pouco está todo mundo ganhando um único salário só, né? Então, é mais uma demanda importante. Deixa eu fazer uma ponderação, até porque isso é uma situação bem complexa e eu diria assim, complicada. Vou te dar 2 exemplos para que o internauta possa compreender. Por exemplo, no governo do presidente Lula, ele aumentou o salário mínimo acima da inflação, tá? Só que o salário do aposentado não é vinculado à inflação. Uhum. Não exatamente, não é vinculado à inflação. Consequentemente, não é vinculado ao salário mínimo. Ele não ganha 1,2 salário mínimo, 1,8, 2, 2,1, 2,5 salário mínimo. Ele ganha um valor. Bom, aí como o presidente aumentou acima da inflação, isso é bom para quem ganha o salário mínimo. Para quem não ganha o salário mínimo, parece uma defasagem. Entendeu? Parece uma defasagem, embora em relação à inflação não o seja. Bom, isso gerou uma crítica ao governo. O governo aumenta o salário mínimo e para quem ganha o salário mínimo da aposentadoria ganha um valor a mais acima da inflação. Quem ganha mais de 1, aí a coisa vai crescendo que nem rabo de cavalo, para baixo. Quem ganha um salário mínimo e meio vai ganhar 1,4, 1,3. A minha mãe se queixava muito isso para mim. A minha mãe era viva, já não está comigo, está lá olhando para nós, lá no céu, mas ela se queixava para mim. Bom, eu explicava para ela, ela não conseguia me entender, ela disse, não justifica. Bom, no governo do presidente Bolsonaro, o que o presidente fez? Ele não deu um aumento do salário mínimo acima da inflação. Não deu o chamado ganho real, né? Não deu ganho real. Aí ninguém reclamou, mas todo mundo, digamos, todos que ganham o salário mínimo ganharam menos. Bom, agora o Lula voltou, já no primeiro aumento deu um aumento real de salário mínimo. Aí quem ganha mais do salário mínimo reclama. Então é uma coisa assim, e reclama, eu não vou tirar a razão de quem reclama, né? Porque o ideal é que desse para todos. É porque na prática, por exemplo, digamos que eu estou aposentado... Esta é a realidade. Pode falar, Pompeu. Não, estou te ouvindo. Porque na prática, Pompeu, quem se aposentou ganhando acima do salário mínimo, eu entendo essa falta de conexão do que você está dizendo. Mas a pessoa que ganha acima do salário mínimo, ela entende o seguinte, eu contribuí com 2, com 3, com 4 salários. Então, quando o executivo dá um aumento com ganho real de 7 ponto alguma coisa, como foi esse ano, para o assalariado, e me dá apenas 5,93, eu que ganho acima do mínimo e que contribuí com muito mais do que isso, há uma injustiça, é assim que eles enxergam, né? E com o passar do tempo, quem ganha o mínimo, sempre tendo essa reposição acima da inflação, vai chegar uma hora que realmente quem ganha acima do mínimo vai praticamente ganhar, vai encontrar o salário mínimo como quem ganha acima, né? Foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela se aposentou lá atrás com, digamos assim, 2 salários mínimos e um pouquinho, e quando chegou lá no final da sua vida, ela tinha 1, qualquer coisinha. Se tivesse mais 2, 3 anos de vida, ela ia ficar ganhando um salário mínimo. Então, é uma coisa, é um drama que a gente está vivendo e que nós temos que achar um equilíbrio. Porque o que o presidente Lula está fazendo é bom para quem ganha o salário mínimo, nós temos que reconhecer. Não é
digamos assim, não é bom para quem não ganha, quem ganha mais que o salário mínimo. O que o presidente Bolsonaro fazia era ruim para quem ganhava o mínimo e não era bom para quem ganhava acima do mínimo. Mas não havia tanta crítica, porque a diferença se mantinha no equilíbrio, mas no fundo todos perdiam. Então nós vamos ter que estudar uma maneira de encontrar um ponto de equilíbrio para ser mais razoável. Ou senão, o que vai acontecer? O governo vai deixar de dar aumento real para o salário mínimo, o que é muito ruim para o país também. Essa é a realidade.